Olá pessoal, tudo bem? Espero que esteja todo mundo bem, vibrando luz, gratidão, fazendo orações diárias, focando na luz, criando formas pensamento positivas. Gente, no áudio de hoje eu me senti inspirada a falar sobre um tema que é muito recorrente. Sabe quando você tem uma ideia muito criativa e você sabe que você estava alinhado com a fonte quando você teve aquela ideia, porque ela te trouxe paz de espírito, te trouxe alegria, motivação. Só que aí você decide, compartilhar essa ideia com um amigo, com uma pessoa que para você é querida, que você tem aquela ilusão que a pessoa vai te incentivar, que ela vai te compreender, que ela vai validar a sua ideia, o seu projeto. E muitas vezes o que acaba acontecendo é exatamente o oposto. Essa pessoa, esse seu amigo, esse seu parente, às vezes com as melhores intenções, acaba te desestimulando, jogando um balde de água fria, Fala assim, nossa, mas isso aí nunca vai dar certo, ou desiste dessa ideia, mas nossa, que bobagem, isso aí não tem nada a ver com você. Quantas e quantas vezes a gente passa por isso na vida, De abrir o coração para alguém que a gente ama, que a gente confia, esperando um colinho, Mas como muito bem fala o Arli Cravo, vem aquele colinho cadeira elétrica, A pessoa vem dando uma bronca, ou então vem nos desestimulando, desincentivando, Isso é muito comum de acontecer. E se a gente não tem uma cabeça boa, uma boa autoestima, a gente acaba realmente entrando na energia do outro e desistindo. Às vezes a pessoa vem e faz uma crítica a algo que a gente está começando e a gente fica totalmente desestimulado e abandona um projeto que é o projeto das nossas vidas, que é aquilo que nos traz alegria, prazer, aquilo que nos realiza, que nos conecta com a fonte. A gente desiste daquilo por causa de uma crítica de uma pessoa que não conhece bem nem a si mesma. Uma pessoa que muitas vezes estava desalinhada da fonte, que projetou os medos dela em você, as crenças negativas dela em você e tentou te cercear, às vezes até por inveja, porque você está tendo coragem de fazer algo que ela não teve, Ou então você está tendo uma proposta de vida que é muito diferente da dela. E o fato de você ter a coragem de fazer diferente, de ser atípico, às vezes é uma afronta para o ego dessa pessoa. Porque ela pensa assim, como é que pode o meu amigo ter uma vida diferente da minha, fazer algo melhor do que eu? No fundo, às vezes isso revela, sim, uma inveja, Às vezes a pessoa nem é consciente em relação a essa inveja. Mas todo mundo tem um lado sombra, E é comum pessoas que nos querem bem, às vezes com a melhor das intenções, acabarem também sentindo inveja. Até por medo da gente sofrer, enfim, pode acontecer. Então, o que eu quero sugerir para vocês amorosamente hoje é assim, quando você quiser chegar num determinado lugar, é importante você ouvir palestras e sugestões de pessoas que já atingiram esse lugar, que já estão ali, porque essas pessoas superaram também uma série de crenças para chegarem onde elas estão hoje. E quando você aprende com elas, não para você copiar o que elas estão fazendo, mas para você se inspirar, porque você tem a sua história, você é único, você precisa estar alinhado com a fonte para saber como agir, não ficar copiando ideia de outras pessoas. Isso não vai te fazer evoluir, porque isso não revela a criatividade nem alinhamento com a fonte. Mas você pode sim se inspirar na história dessas pessoas para perceber que isso é possível. É aquilo que a gente já conversou aqui outro dia, Há algumas semanas eu falei sobre essa questão do modelo mental, que às vezes a gente, desde criança, a gente recebe um modelo mental, um padrão de crenças e a gente vai carregando aquilo. Se a gente vive como um autômato, se a gente não medita, não olha para dentro, não observa os sentimentos, a gente não cria, a gente só vai reproduzindo o que a gente aprendeu, não enxerga outras possibilidades, fica fechado numa bolha de pessoas que têm as mesmas crenças e às vezes ideias completamente medíocres, e a gente vai ficando cada vez mais incapacitado, desconectado da fonte criadora, porque a gente está simplesmente fazendo coisas como um autômato, sem percepção, sem conexão com o sentimento. A gente vai fazendo por fazer, porque todo mundo faz, todo mundo do seu convívio faz. E aí você nem pensa que existem outras possibilidades. Por isso que é importante a gente sair da bolha, a gente ler outros livros,
a gente assistir a vídeos que falem de outros temas, conhecer outras cabeças, né, outras ideias, para a gente se alinhar com quem a gente realmente é. Então, na verdade, o outro ele só vai nos inspirar a ser quem a gente realmente é. Quando o outro nos inspira a ficar repetindo padrões e nos critica quando a gente tenta sair do padrão que ele acha ideal, essa pessoa talvez não seja uma amizade assim tão saudável. Por isso que é tão interessante a gente selecionar para quem a gente vai contar os nossos projetos e avaliar se realmente é necessário contar o nosso projeto para aquela pessoa. Porque talvez essa pessoa, pelo nível de consciência no qual ela se encontra, pelo tipo de crenças que ela tem, não esteja muito preparada para acolher aquilo que a gente está trazendo. E não é por mal, é porque é o nível de consciência dela, cada um dá o que tem, né? E talvez essa pessoa não esteja suficientemente madura para entender, para acolher. Então, se você tem um grande projeto que é muito importante para você, que é muito sagrado, compartilhe com pessoas que realmente te percebem, se você achar necessário compartilhar, e procure ouvir sugestões e conselhos de pessoas que já chegaram nesse lugar que você gostaria de estar. Talvez você não consiga falar diretamente com essa pessoa, mas você pode ler livros, ver entrevistas, para observar como essa pessoa pensa, para você poder ter um reforço positivo no seu projeto. Mas o principal, independente do que as pessoas vierem a falar sobre o seu projeto, o principal reforço que você precisa encontrar, ele está dentro de você mesmo. E você o encontra quando você para tudo, olha para dentro e observa aquilo que você sente. Então você se visualiza realizando o projeto e observa como é que fica o meu corpo quando eu estou pensando nisso. Eu sinto alegria, eu sinto bem-estar, ou eu sinto tristeza, eu sinto que isso veio de fora, que isso foi implantado em mim, que isso não é meu. Qual que é meu sentimento? Eu preciso parar e observar, porque quando eu paro e observo, eu me desidentifico do ego, que é o meu falso eu. E o ego, ele é formado pelo social, pelas crenças sociais. Então, uma pessoa que está identificada com o ego é aquela pessoa que faz o que ela aprendeu no social. Ou seja, ela nunca parou, olhou para dentro, nunca observou o que ela sente, nunca se alinhou ou teve poucos momentos de alinhamento com a fonte, porque ela só está agindo sem perceber o que ela está fazendo. Ela está agindo como um autômato, ou seja, ele está reagindo. Ela não está perceptiva, ela está reativa, parafraseando Osho. Por que ela está reativa? Porque ela não está agindo por ela, é como se ela estivesse fazendo aquilo que ela aprendeu, ela vai reproduzindo e não para refletir, não para sentir, não para avaliar se aquilo tem a ver com ela, se ela está incorporando uma crença dos pais, se ela está vivendo uma vida que outra pessoa queria que ela vivesse. Então, por isso que a gente precisa meditar, gente, que a meditação faz uma faxina interna através desse alinhamento com a fonte. Quando a gente medita, a gente para tudo, a gente se desidentifica das crenças sociais, do ego, daquilo que vem de fora, e a gente descobre quem a gente é de verdade, sem essas crenças, sem esses implantes externos que vêm de pai e mãe, que vêm da sociedade como um todo, que vêm de professor e etc. A gente se percebe, a gente precisa parar e se olhar, né? Eu costumo dizer que a gente precisa fechar os olhos para a gente se enxergar, porque só quando a gente fecha os olhos é que a gente se olha de verdade, porque a gente está em solitude, a gente não é mais um no meio do bando, a gente não está diluído, né, num ambiente coletivo sem perceber a nossa verdadeira identidade. Então, só a conexão com a essência verdadeira, através da desidentificação do ego, que é o falso eu, é que nos mostra o que é para nós. Então, a gente precisa saber silenciar para descobrir o que é para nós, para sentir no corpo, porque é físico, é visceral. Quando algo é pra gente, quando aquele é o caminho da nossa alma, a gente sente, mas a gente precisa ter olhos para ver e ouvidos para ouvir. Ou seja, o que é olhos para ver e ouvidos para ouvir? É conexão com Deus, com a fonte criadora, com a essência, porque ela nos revela a verdade. E a verdade está na solitude, não está no grupo. O grupo é importante, claro, mas a verdade se dá na solitude, que são esses momentos de silêncio interno e recolhimento. Gente, essa foi a minha sugestão amorosa para vocês hoje. Espero que tenha ajudado alguém, que tenha tocado o coração de alguém. Hoje eu vou ficando por aqui. Até o próximo áudio. Um grande beijo para todos vocês. Tchau, tchau.